A maioria das pessoas caminha pela vida enxergando tudo com os olhos naturais, mas completamente cegas no mundo espiritual. Elas veem os problemas, as contas, os desafios, os relacionamentos, mas não conseguem perceber o que Deus está fazendo por trás de tudo isso. Vivem distraídas, focadas no que é visível, enquanto o invisível, que é eterno e profundo, passa despercebido. Essa cegueira espiritual é silenciosa e perigosa, porque nos faz acreditar que já enxergamos o suficiente, quando na verdade estamos perdendo o essencial. Essa cegueira não é falta de inteligência ou de conhecimento, é falta de sensibilidade ao que vem do alto. Ela nasce quando deixamos o barulho do mundo abafar a voz de Deus, quando confiamos mais nas notícias do que nas promessas, quando olhamos para uma situação e só conseguimos enxergar a dificuldade, sem perceber o propósito. E assim, seguimos com os olhos abertos, mas a alma apagada, desconectada do que Deus está querendo nos revelar. O maior problema dessa cegueira é que ela nos afasta do caminho certo sem que a gente perceba. Começamos a tomar decisões baseadas apenas na lógica, esquecendo que a fé nos leva além do que é lógico. Passamos a duvidar do que Deus prometeu só porque os nossos olhos naturais não veem nenhum sinal. E o que era para ser uma jornada de confiança, se transforma numa caminhada pesada, guiada por incertezas e medo. Deus sabe que quando estamos espiritualmente cegos, corremos o risco de nos perder em escolhas erradas, em sentimentos confusos, em caminhos que nos afastam da nossa identidade. Por isso, Ele deseja abrir os nossos olhos espirituais, não para nos impressionar com revelações sobrenaturais, mas para nos despertar para o que realmente importa. Para nos mostrar que existe um mundo mais profundo, onde Ele age, fala e guia com sabedoria e amor. Enxergar espiritualmente não é ver fantasmas ou sinais místicos o tempo todo, é ter clareza na alma, é discernir o que é dele e o que é distração, é sentir paz onde o mundo só vê caos. Deus quer tirar essa venda dos seus olhos, essa limitação que te impede de perceber o quanto Ele está presente em tudo. Porque só quando a visão espiritual se abre, o medo perde força, a fé se fortalece, e a gente começa a viver com um propósito muito mais claro. Enxergar espiritualmente não é sobre ter visões místicas ou viver em constante estado de êxtase, é sobre alinhar a sua visão com a visão de Deus. Significa ver as situações com os olhos do céu, entender que por trás de cada acontecimento existe algo mais profundo sendo construído. Quando você começa a enxergar espiritualmente, passa a discernir o que está por trás das palavras, das atitudes, das portas que se abrem e até das que se fecham. A vida deixa de ser apenas sobre fatos e começa a ser sobre propósito. Essa visão espiritual te permite perceber quando uma oportunidade vem de Deus e quando é só uma distração disfarçada. Te ajuda a enxergar além do que é aparente, a ouvir a voz do Espírito mesmo no meio do barulho das emoções. É como se Deus colocasse um novo par de lentes em você, lentes de sabedoria, paciência e sensibilidade. E com essas lentes, você começa a perceber o que realmente tem valor e o que só parece importante por fora. Enxergar espiritualmente também é perceber o estado do seu próprio coração. É quando você entende que certas lutas não são externas, mas travadas dentro de você. É quando você reconhece que precisa mudar não o mundo à sua volta, mas as suas reações, os seus pensamentos, os seus desejos. E esse nível de consciência só vem quando o Espírito Santo começa a iluminar áreas que estavam escondidas até de você mesmo. Essa visão não nasce da pressa, ela é fruto de intimidade com Deus. Ela é construída na oração silenciosa, no estudo da palavra, no tempo em que você escolhe parar para escutar em vez de só falar. Quando você se alinha com o coração de Deus, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. É como se Ele estivesse o tempo todo tentando te mostrar algo, e finalmente você estivesse pronto para ver. E quando essa visão desperta, tudo muda. Você deixa de andar no escuro, tropeçando em tudo, e começa a caminhar com passos mais firmes, mais confiantes. Mesmo que o caminho ainda tenha pedras, você já não se desespera mais, porque agora enxerga com os olhos da fé. E ver com os olhos da fé é saber que Deus está no controle, mesmo quando a paisagem ao redor parece confusa. Viver só pelo que os olhos físicos enxergam é como andar num campo minado com os olhos vendados. Você até sente que está avançando, mas está vulnerável, enganado pelas aparências, guiado apenas pelo que é visível e imediato. O mundo te ensina a confiar no que pode tocar, medir, calcular. Mas a fé verdadeira vai na direção oposta. Ela te chama para confiar mesmo sem ver, para crer mesmo quando tudo parece o contrário do que foi prometido. E é exatamente aí que mora o perigo de viver preso ao que os olhos mostram. As aparências enganam. E como enganam?
Às vezes algo parece ser uma bênção, mas lá na frente se revela um fardo. Às vezes alguém parece confiável, mas depois mostra que estava apenas fingindo. E muitas vezes, aquilo que desprezamos à primeira vista é justamente o instrumento que Deus queria usar para nos transformar. Quando a gente vive apenas pelo que vê, corre o risco de se afastar do que é essencial e se perder no superficial. Deus não vê como o homem vê. Enquanto o ser humano olha para a aparência, Deus enxerga o coração. Ele vê intenções, vê o que está escondido nas entrelinhas, vê o que está por trás de uma oportunidade ou de uma aparente vitória. E é por isso que precisamos desesperadamente pedir para que Ele abra nossos olhos espirituais, porque só com eles conseguimos perceber o que está além do que é óbvio. Quem vive só pelo que vê, vive limitado. Vive preso aos sentidos, às emoções, aos julgamentos precipitados. Vê o problema e acha que não tem saída. Vê a demora e pensa que Deus se esqueceu. Vê a rejeição e acredita que não tem valor. Mas quem enxerga espiritualmente, vê além, vê crescimento onde o outro só vê dor, vê livramento onde o outro só vê perda, vê direção onde o outro só vê confusão. Por isso, viver pela fé é tão poderoso. Ela quebra o padrão humano e ativa uma percepção mais elevada. A fé abre os olhos da alma. E quando os olhos espirituais se abrem, o engano das aparências perde o poder. Você começa a ver as coisas com clareza, a discernir o que realmente é de Deus e o que é armadilha disfarçada. E esse discernimento te protege, te guia e te fortalece para continuar mesmo quando nada faz sentido ao redor. Deus não nos chamou para uma vida superficial, limitada apenas ao que podemos tocar ou entender com a lógica humana. Ele quer te levar além do natural. Quer te mostrar que, por trás do que parece simples ou comum, existe uma realidade espiritual sendo desenhada com precisão. E só quem tem os olhos espirituais abertos consegue perceber o que está acontecendo de verdade. Há batalhas sendo vencidas sem barulho. Há portas sendo abertas em silêncio. Há milagres sendo gestados onde você só vê e espera. O natural diz que está demorando, que não tem jeito, que está tudo parado. Mas Deus quer te ensinar a olhar com outros olhos, olhos que enxergam movimento onde há silêncio, provisão onde ainda há vazio, resposta onde você só vê confusão. Ele quer que você enxergue a ação dele nas entrelinhas, nos bastidores, nos detalhes invisíveis aos olhos comuns. Porque ele trabalha no invisível, mas o que ele prepara no invisível se revela na hora certa, no tempo exato. O mundo natural é limitado e muitas vezes barulhento. Ele te bombardeia com notícias, comparações, dúvidas e distrações. Mas o espiritual é profundo e silencioso. É nele que você encontra a paz que ultrapassa o entendimento, a certeza que não depende de prova, a confiança que não precisa de lógica. Deus quer te levar para esse lugar, onde sua visão não é baseada no que vê, mas no que crê. Onde sua alma para de correr e começa a ouvir. E quando Ele te mostra o que está além, tudo muda. Você começa a perceber que certas coisas que pareciam derrotas, eram só livramentos. Que certas demoras eram amadurecimentos. Que aquilo que foi tirado de você, na verdade, abriu espaço para algo muito maior ser construído. Ver além do natural é entender que nada está parado quando Deus está no controle, mesmo que os olhos humanos digam o contrário. Essa visão é um presente, mas também é fruto de intimidade. Deus abre os olhos de quem busca, de quem se dispõe a ouvir mais do que falar, de quem aceita que nem tudo precisa ser explicado para ser vivido. E é nesse nível de entrega que Ele começa a mostrar as respostas escondidas, os caminhos alternativos, os sinais que confirmam a direção. Então, se você tem sentido que está tudo muito confuso, talvez seja porque você ainda está tentando entender tudo com os olhos do natural. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais, e Ele vai te mostrar que tem muito mais acontecendo do que você imagina. E que aquilo que parecia ausente, na verdade, sempre esteve presente, só estava esperando seus olhos estarem prontos para ver. O despertar espiritual não acontece de repente, como um raio que cai do céu e muda tudo de uma vez. É um processo. Um caminho que Deus vai trilhando dentro de você, devagar, no tempo certo, no ritmo exato que a sua alma consegue suportar. Antes de abrir os seus olhos espirituais, Ele começa limpando aquilo que te impede de enxergar. E essa limpeza, muitas vezes, dói. Porque envolve quebrar certezas antigas, abandonar a ilusão do controle e aceitar que o jeito de Deus nem sempre parece o mais lógico, mas é sempre o mais certo. Esse processo começa com inquietações sutis. Uma sensação de que algo está fora do lugar, de que as respostas de sempre não satisfazem mais, de que a vida está pedindo algo mais profundo.
E aí, aos poucos, Deus começa a revelar camadas do seu coração que estavam escondidas, áreas que precisam de cura, padrões que precisam ser quebrados, mentiras que precisam ser substituídas por verdades dele. É uma faxina na alma. Um realinhamento interno. Quando esse trabalho interior começa, tudo ao redor pode parecer estranho. Situações que antes pareciam normais passam a incomodar. Pessoas que andavam com você já não fazem tanto sentido. Você sente que está sendo separado de algo, mas ainda não entende bem o que. Isso acontece porque Deus está trocando seus filtros. Ele está te preparando para ver o mundo com os olhos dele, e para isso, precisa primeiro mudar como você vê a si mesmo, suas lutas, seu propósito. É nesse ponto que muitos desistem, porque acham que Deus se afastou, quando na verdade, Ele está mais perto do que nunca. É que o processo de despertar não é feito de barulhos, mas de silêncios. E nesses silêncios, Ele sussurra revelações profundas. Ele mostra feridas, mas também mostra curas. Ele aponta fraquezas, mas revela forças escondidas. Ele confronta, mas consola. Porque antes de abrir os olhos espirituais, Ele cura a alma que vai usá-los. E o mais bonito disso tudo é que, no final desse processo, você percebe que não é mais o mesmo. Que algo mudou profundamente dentro de você. Sua visão, seu jeito de reagir, seu modo de interpretar a vida. Tudo começa a ser filtrado pela ótica de Deus. E é aí que os olhos espirituais começam, de verdade, a se abrir. Não para ver o mundo lá fora, mas para entender o mundo dentro de você. E como Deus sempre esteve ali, trabalhando em silêncio, te preparando para ver o que você ainda não conseguia enxergar. Às vezes, Deus está gritando com amor, mas a nossa alma está distraída demais para escutar. Ele envia sinais, movimenta pessoas, fecha portas, atrasa caminhos, muda rotas. Tudo para chamar nossa atenção e nos fazer olhar para onde realmente importa. Só que a correria, a ansiedade, o medo de perder algo ou de errar o passo fazem com que a gente ignore os toques do céu. E é assim que passamos por temporadas inteiras sem perceber que Deus estava nos ensinando algo essencial. Os sinais de Deus nem sempre vêm como esperamos. Às vezes é aquela conversa aparentemente aleatória que traz uma resposta que você vinha pedindo em oração. Outras vezes, é um desconforto interior, uma sensação de que aquilo que parecia certo já não encaixa mais. Deus nos avisa quando algo não está alinhado com o propósito. Ele nos dá paz onde devemos ficar, e inquietação onde não devemos permanecer. Mas precisamos aprender a escutar. Outra forma que Deus usa para sinalizar que algo está fora do lugar é através da repetição. Quando o mesmo tipo de situação acontece diversas vezes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, talvez seja porque Ele está insistindo em te mostrar algo que você está resistindo em ver. Pode ser uma área que precisa ser tratada, uma decisão que você tem evitado, um perdão que precisa liberar, ou até um caminho novo que está relutando em seguir. Deus também fala através dos fechamentos. Quando tudo começa a travar, quando portas que pareciam certas não se abrem, quando as tentativas não avançam, pode ser que Ele esteja te impedindo de entrar num lugar onde você não foi chamado. E, embora isso frustre o ego, é uma forma de proteção. Só que, se você estiver apenas olhando com os olhos naturais, vai achar que é rejeição, quando na verdade é direção. E o maior sinal de todos é a inquietação do seu espírito. Aquela voz interior que insiste mesmo quando tudo está em silêncio. Aquele pensamento que volta toda vez que você tenta ignorar. Aquela paz que só aparece quando você pensa em seguir o que Deus está sussurrando. Ele fala assim, calmo, constante, e às vezes, com insistência amorosa. Mas é preciso desacelerar para ouvir. É preciso silenciar os ruídos externos para perceber que a resposta já está dentro de você. Se você sente que algo está acontecendo mas ainda não entende o que é, talvez Deus já esteja te mostrando. Só falta você parar, respirar fundo, se desconectar das distrações, e pedir, Deus, me ajuda a ver o que ainda não consigo. Porque quando você faz essa oração sincera, Ele não demora em abrir seus olhos espirituais, e tudo ao seu redor começa a fazer mais sentido. Existem momentos em que nenhuma explicação externa é suficiente. Nenhuma opinião, nenhum conselho, nenhum vídeo vai trazer a clareza que sua alma está pedindo. É nesses momentos que a oração se torna a chave que abre os olhos do coração. Não a oração feita por obrigação ou com pressa, mas aquela sincera, onde você se derrama diante de Deus sem filtros, sem máscaras, sem fórmulas prontas. É nesse espaço íntimo e real que Ele começa a revelar aquilo que os olhos físicos jamais enxergariam.
Orar é mais do que falar. É criar um espaço dentro de si onde Deus pode habitar. É permitir que Ele sonde o que nem você mesmo entende. E no meio da oração, no momento em que você pensa que está sozinho, o Espírito Santo começa a trazer luz às áreas escuras da sua alma. Às vezes com palavras. Às vezes com silêncio. Mas sempre com propósito. É ali que Ele começa a reorganizar o caos interior e revelar o que precisa ser visto com os olhos da fé. E aí entra o silêncio. Um silêncio diferente. Não vazio, mas um silêncio cheio da presença de Deus. Porque, muitas vezes, estamos tão acostumados a buscar respostas imediatas, a correr de um lado para o outro tentando entender tudo, que esquecemos que o Espírito fala devagar. Ele não grita. Ele sussurra. E se você não aprender a silenciar por dentro, vai continuar confundindo a voz de Deus com os ruídos do mundo. É no silêncio que a paz verdadeira aparece. Não aquela paz baseada em circunstâncias favoráveis, mas a paz que invade quando Deus te mostra que Ele está cuidando, mesmo que você ainda não veja nada com os olhos naturais. É no silêncio que Ele revela que certas portas fechadas foram proteção, que certas demoras foram treinamento, e que certas dores foram o meio que Ele usou para alinhar sua visão com a dele. A oração, quando acompanhada de silêncio interior, afina os seus sentidos espirituais. Faz com que você enxergue detalhes que antes passavam despercebidos. Te faz perceber a direção certa, mesmo quando o caminho parece confuso. Porque não é sobre entender tudo, mas sobre confiar em quem está conduzindo tudo. É sobre ver com os olhos do coração, que só se abrem quando você entrega o controle e se permite apenas ouvir. Então, se você está confuso, perdido ou com os olhos cansados de tentar entender o invisível, não subestime o poder de parar. De orar em silêncio. De apenas dizer, fala comigo, Deus. Me ajuda a ver. Porque nesses momentos de rendição, os céus se inclinam. E a visão que antes estava embaçada começa, aos poucos, a se tornar clara. Porque quem ora de verdade, vê além. Muita gente quer que Deus revele os segredos do céu, mostre o próximo passo, dê direção clara, mas continua desobedecendo os passos mais simples que Ele já pediu. O que a gente esquece é que visão espiritual não se trata apenas de revelação, mas de alinhamento. Deus não abre os olhos de quem insiste em fechar o coração. A obediência é o que afina o nosso espírito com o dele. É como se a obediência fosse uma lente que, quando ajustada, começa a mostrar tudo o que antes estava oculto. Obedecer, às vezes, vai parecer ilógico. Deus pode pedir que você perdoe alguém que te feriu profundamente, ou que permaneça num lugar que você quer sair correndo. Pode pedir que você espere quando tudo dentro de você grita para agir. Mas cada uma dessas ordens tem um propósito invisível. São nesses momentos que Ele está testando se você está disposto a ver com os olhos dele, e não com os seus. Porque é fácil querer revelação, difícil mesmo é obedecer no escuro. A obediência libera discernimento. É como se, ao dizer sim para aquilo que você não entende completamente, Deus abrisse uma nova dimensão da visão. Você começa a perceber o porquê da espera, o porquê da dor, o porquê do silêncio. Coisas que antes pareciam confusas, de repente, fazem sentido. Porque você está alinhado, sensível, rendido. E onde há rendição, há luz. Onde há humildade, há clareza. Muitos perdem tempo pedindo sinais, enquanto ignoram as instruções que já receberam. Deus não vai te mostrar o próximo passo enquanto você não der o primeiro que Ele já te mandou. Porque Ele não está interessado apenas em te mostrar o caminho, Ele quer te transformar no processo. Obedecer é mais do que seguir ordens, é confiar no caráter dele. É dizer, eu não entendo tudo agora, mas sei que tu és bom. E o mais lindo é que cada ato de obediência se torna uma ponte para a visão espiritual. Cada renúncia, cada entrega, cada escolha feita com o coração alinhado ao céu abre seus olhos para enxergar além do natural. A obediência ativa a fé. E a fé clareia aquilo que a lógica não alcança. E é por isso que, muitas vezes, a resposta que você tanto espera não virá pela emoção, mas pela decisão de obedecer primeiro. Se você sente que está cego espiritualmente, pare e pergunte: em que área da minha vida eu tenho desobedecido? Pode ser que a visão que você busca esteja justamente depois do passo de obediência que você ainda não deu. Porque Deus honra quem o honra. E Ele revela segredos espirituais àqueles que andam segundo a sua vontade. Nem sempre Deus escolhe a calmaria para abrir nossos olhos. Muitas vezes, é na dor que Ele revela o que estava escondido.
Quando tudo vai bem, é fácil se distrair, viver no automático, achar que está tudo sob controle. Mas quando a dor chega, quando algo quebra, quando alguém vai embora, quando uma porta se fecha sem explicação, a alma é obrigada a parar, a prestar atenção, a buscar respostas além do que é visível. E é nesse quebrantamento que os olhos espirituais começam a se abrir. A dor tem o poder de nos tirar da superfície. Ela nos força a mergulhar fundo, a fazer perguntas que antes não fazíamos, a olhar para dentro com mais sinceridade. E nesse mergulho, Deus encontra espaço. Ele se revela nos lugares onde tudo parece escuro. Não porque ele deseja o nosso sofrimento, mas porque sabe que em certos momentos, só a dor é capaz de silenciar o barulho da nossa autossuficiência. Quando estamos vulneráveis, a sensibilidade espiritual aumenta, e o que antes passava despercebido começa a fazer sentido. Deus já usou desertos para falar com profetas. Já usou prisões para transformar líderes. Já usou perdas para redirecionar destinos. Ele ainda faz isso. Ele ainda permite que passemos por vales, não para nos destruir, mas para tirar a venda que os dias fáceis não conseguiram remover. É no vale que você percebe que aquela amizade era tóxica. É na perda que você entende que sua segurança estava no lugar errado. É no silêncio que você ouve, pela primeira vez, com o coração limpo. Muitas vezes, o que você chama de fim, Deus chama de revelação. Aquilo que você pensava ser castigo, era, na verdade, uma intervenção divina para abrir seus olhos. Deus não desperdiça dor. Ele transforma lamentos em lições, lágrimas em direção, feridas em portas de entendimento. E é por isso que, mesmo no sofrimento, ainda vale a pena confiar. Porque mesmo que você não entenda o porquê, Deus já está trabalhando no para quê. Quando os olhos espirituais se abrem no meio da dor, você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo. E começa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Essa mudança de pergunta transforma tudo. Porque tira o foco da dor em si e coloca na lição escondida por trás dela. E é ali, no meio do choro, que você percebe: Deus nunca te deixou. Ele só estava te mostrando que, com os olhos secos, você jamais conseguiria ver. Tudo que Deus quer é que você aprenda a esperar com fé, porque a revelação completa não vem de uma vez só, mas no tempo certo, daquele jeito único que só Ele sabe fazer. Às vezes, parece que nada está acontecendo, que o silêncio é eterno e que as respostas nunca vão chegar. Mas a verdade é que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o terreno para que quando a hora chegar, você possa enxergar tudo claramente, sem dúvidas ou medo. A promessa é que, no momento exato, Ele vai abrir seus olhos para que você veja além das sombras, das incertezas, das dúvidas que te fizeram vacilar. Vai ser como tirar um véu, uma cortina pesada que impedia a sua visão. E quando isso acontecer, tudo que parecia confuso e desordenado fará sentido. Você entenderá que cada passo, cada espera, cada batalha fazia parte de um plano maior, um plano que Ele mesmo escreveu para a sua vida. Enquanto isso, Deus te chama para confiar, para permanecer firme, mesmo quando os olhos naturais dizem que não há mais esperança. Ele quer que você aprenda a descansar na certeza de que o invisível é mais real do que o visível, e que Ele está no controle de tudo. Porque quem enxerga com os olhos espirituais sabe que nada é por acaso, e que o melhor ainda está por vir. A visão completa será um presente, um desdobramento da fé que você cultivou nas horas de espera. Será uma revelação que trará paz, direcionamento e propósito renovados. E essa visão não será apenas para você, mas para que você possa ajudar outros a também abrirem seus olhos e caminharem com confiança no caminho que Deus traçou. Então, se você ainda não enxerga tudo claramente, não desanime. Continue orando, obedecendo, esperando. Deus está preparando algo extraordinário, maior do que você pediu ou imaginou. E quando Ele finalmente revelar tudo, você vai olhar para trás e entender que cada momento valeu a pena.